Boa noite de sábado. Vamos falar um pouquinho sobre numerologia. Deixa eu só avisar que eu estou ao vivo aqui. Deixa eu avisar que eu estou ao vivo no Instagram, que senão o povo vai pro YouTube, né? Porque é acostumado a me ver no YouTube a essa hora e não aqui no Instagram. Então daqui a pouco o povo vai pro YouTube, né? Então deixa eu avisar aqui. Peraí, deixa eu tirar o som do celular. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos falar de horas iguais. Vamos falar um pouquinho sobre numerologia, vamos falar um pouquinho sobre horas iguais. Vamos falar um pouquinho sobre a relação da numerologia e a nossa vida e sinais do universo dados. Vocês veem que eu venho postando, né? Deixa eu captar, peraí. Ao vivo no Instagram. Deixa eu avisar os grupos aqui. Quem tiver à toa, ou já tiver deitado. Vocês estão deitados já? Vocês já estão... Cadê aqui? Deixa eu entrar no... Opa. Deixa eu avisar aqui. Instagram. Deixa eu entrar aqui. Ó, tem um grupo também no Telegram, né? Se vocês quiserem me procurar no Telegram, o grupo é Cris por Cris Jimenez. Cris por Cris, né? Se colocar Cris por Cris, já vai aparecer. Deixa eu colocar aqui, ao vivo no Insta. Que aí o pessoal que estiver por aqui, eles entram. E aí, me digam o que vocês estão fazendo esse sábado. Mandem para seus amigos. E vamos conversar um pouquinho. Oi, oi, oi. E vamos conversar um pouquinho sobre numerologia. Falar sobre horas iguais. Agora, deixa eu entrar no perfil do Instagram do Templo. Se vocês não seguem o Templo Senhores da Luz, podem seguir. Que aí eu consigo ler o que vocês estão escrevendo, né? Porque nessa distância que está aqui, a tia Cris, que é extra míope, não consegue ver. Vamos lá ver. Templo Senhores da Luz. Pronto. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Ilse. Bom, vamos falar sobre horas iguais, né? A numerologia, ela tem vários tipos de situações que você pode trabalhar. Desde a parte do autoconhecimento, de você se conhecer através da sua data de nascimento, de entender a sua missão de vida, de entender o seu propósito de vida, que são dois aspectos diferentes. Como também entender, se a gente for trabalhar com a numerologia kármica, entender o seu ciclo encarnatório, entender, né, que momento que você está aqui nessa Terra, né, dentro desse momento da Terra. Qual que é o seu DNA espiritual, né? O porquê que você está aqui encarnado, né? Qual é o motivo que você... Por que você, né, em vez de estar lá tocando harpa ou passando algum momento em outro canto da espiritualidade, você encarnou aqui? A numerologia kármica, ela vem falando sobre essa história, ela vem falando sobre essa situação de você... deixa eu acenar aqui. Ela vem falando sobre essa situação de você se conhecer e se revelar. Mas tem uma situação que, às vezes, para algumas pessoas, começa a ser recorrente. Horas repetidas. Números repetidos. Você olha para a placa de um carro e é aquele número. Você olha para uma situação e dá aquele número. Então, às vezes, a gente consegue ver números repetidos em várias situações da nossa vida e da nossa história. Então, o que acontece? Quando nós vemos horas iguais, temos que atentar no que nós precisamos trabalhar naquele momento. Então, 3 e 3. Então, vamos trabalhar a comunicação e a expansão, né? Tá? Observando que precisa tomar uma decisão. Por exemplo, 18 e 18, olha, presta atenção, pode estar acontecendo alguma coisa aí oculta aí para você. Então, as horas iguais, elas mostram situações que precisam ser trabalhadas conosco naquele momento, naquela situação. Então, é um aviso. Todos os números,
eles trazem algum recado para a nossa vida. Então, se você somar o número do seu RG, se você somar o número do seu celular, se você somar o número da sua casa, todos os números que nos cercam, eles estão contando histórias, eles estão contando situações sobre aquilo que você está vivendo e sobre situações, às vezes batalhas, que você está passando internamente e nem sempre se dá conta de que você está passando essa situação. Então, trabalhar a numerologia é trabalhar, acima de tudo, o autoconhecimento e entender que, para a mente racional, para pessoas que têm a mente muito racional, normalmente elas vão prestar atenção nos números que estão à sua volta, nos números que estão acontecendo perto de nós, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tantã, tantã. Tô sofrendo muito com uma pessoa que não quer assumir um relacionamento e vive com a mãe. O que eu vou dizer sobre isso? Seja a mãe dessa pessoa. Se você quer que essa pessoa fique com você, faça o papel de mãe. Não precisa de jogo para isso, né? Não precisa de jogo para ver que uma situação dessa vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. É tipo assim, né? É síndrome do sofredor mesmo, né? Tem nem aqui. Existem livros que explicam o significado de cada hora igual? Nunca achei. Nunca achei. Eu já vi... Livro não, eu já vi uma apostila. Na verdade, deve ter sido xerox de um livro. Eu devo ter ela em algum lugar das minhas... Ou aqui eu lembro, acho que deve estar lá embaixo. Eu tenho um livro que foi tirado xerox muitos anos atrás, que ele fala muito sobre a hora que você costuma receber a ligação de determinada pessoa. Tem gente que liga que nos liga sempre meio que no mesmo horário, né? Meio que no mesmo momento. E cada hora que a pessoa liga tem uma mensagem ali subliminar. Esse livro em si, eu não consegui ainda me aprofundar totalmente nele, porque ele ainda associa as horas aos planetas. Então, assim, se tem a tabela planetária, então vamos supor, a pessoa te liga sempre, na segunda-feira, por exemplo, às 15 horas é o horário da Lua. Então, a pessoa ligar segunda-feira às 15 horas para você, tem um tipo de recado ali subliminar por trás desta hora. Então, mas eu não consegui ainda me aprofundar a ponto de falar realmente sobre o assunto, entendeu? Tipo, o horário que a pessoa liga. Né? Mas eu não achei nenhum livro até hoje que fala assim, hora a hora. Quem sabe um dia eu ainda falo sobre isso. É que eu tô com muita vontade de ir embora, mas sair dele precisa... Mas para sair dele precisa ir embora. Ué, você vai embora? Você tem 2 pernas, 2 braços? Oxi, vai embora? Tá amarrada? Você nasceu amarrada com essa pessoa? Não nasceu amarrada, né, meu bem? Só chora uma semana, daqui a pouco passa. Para com isso. Tem sim. Tem uma questão astrológica aí que ajuda. Eu tenho um filho de 7 anos, faz 7 anos que ele não quer assumir relacionamento. Olha, eu nem vou ler isso aqui mais, porque isso aqui, pra mim, é palhaçada. Você ficar 7 anos, tá passando na mão da pessoa, você tem 2 braços, 2 pernas, tá passando porque você quer. Não vai assumir relacionamento, não vai querer, nem vou abrir carta pra isso, que eu não vou desperdiçar meu oráculo. Não pra isso. É mais fácil ver pra quem vai dar, quem quer dar comida pro corpo. Ainda não tem esse negócio das horas iguais, não. Mas é uma coisa que sempre traz alguma influência, né? Pra gente. Sempre tem algum recado. Um dia você lembrar, você fala o nome dessa apostila. Eu vou procurar aqui no meu campo de visão, nessa parte da biblioteca. Cadê a parte de numerologia? Tá ali. Na parte de... Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver se é. Não. Nessa parte aqui que eu tô.
Não tá, mas ele é um. Eu lembro que a pessoa que me deu era quando eu estava no Rio de Janeiro ainda. E eu achei interessante, ela pegou e tirou um xerox, tirou uma cópia pra mim e me deu, né? Porque ela falou: ah, você gosta de numerologia, dessas coisas? Eu vou, acho que isso aqui vai te interessar. Mas eu cheguei a ler, mas eu não consegui absorver. Então, pra mim falar, eu vou acabar me enrolando inteira. Então, não. É igual, por exemplo, tem um livro aqui que ele fala, por exemplo, da numerologia. E ele conta, ele faz assim, ele pega a data de nascimento, ele faz um cálculo parecido com o cálculo da numerologia kármica, mais ou menos parecido com o cálculo da numerologia kármica, só que ele não chega só no dia, na data do desencarne, ele chega no dia e no horário. Só que o cara, ele conta de um jeito que eu não consegui até hoje pegar como que é que ele chega na hora. Ele conta, eu até cheguei a ver o filme de um filme da França de Henrique de Navarra, que ele nesse livro, ele pega a data de nascimento de Henrique de Navarra e ele vai pontuando as datas cruciais de Henrique de Navarra. Então, tipo, eu lembro que a data de Henrique de Navarra, ele fala sobre o dia fatídico nesse livro. Aí ele pega, por exemplo, a data de Henrique de Navarra e ele vai fazendo os cálculos. E o cálculo do Henrique de Navarra, o número fatídico dele dá um 14. Aí ele pega esse 14 e ele vai fazendo somas e subtrações, ele vai fazendo um monte de cálculo. E aí ele chega, por exemplo, a primeira esposa de Henrique de Navarra dava 14 letras. A segunda dava 14 letras. Aí ele sobe no trono, dá um total de um 14. Aí ele desce, ele ganha, perde uma guerra lá não sei aonde, dá um 14. Os fatos mais marcantes da vida dele dá 14. E aí o que mais me impressionou a data da morte dele tinha um 14. E ele morre às 14 horas. A rua que ele morre, a rua que ele é assassinado. Aí a rua a qual ele é assassinado, quando você soma, dá 14. E o assassino dele, quando você soma, dá 14. Mano, é um bagulho. Ele dá, tipo, outros exemplos lá, mas o de Henrique de Navarra foi o que me impressionou, porque eu fui atrás da história de Henrique de Navarra depois. Tem um filme que contava a história de Henrique de Navarra lá da parte, e eu fui ver isso daí. E meu, impressionante. Eu via muito 1h11 no relógio. Então, 111. O número 1 ele fala muito sobre o princípio, né? Ele fala muito sobre a questão da iniciativa. Se eu somar 1 dá 3. Então, eu poderia ler isso como você realmente está tomando as iniciativas, você está colocando as ideias que você tem realmente em prática, que são ideias que podem te levar a um crescimento. 3. As ideias que podem te levar a desenvolver, a de repente progredir no trabalho, a ter mais dinheiro, a ter um crescimento. Então, as ideias que você está tendo são ideias produtivas. O que está faltando? Está faltando impulso, está faltando coragem para que você coloque essas ideias em prática para que as coisas andem, entendeu? Então, a minha leitura sobre 1 é essa, entendeu? Me manda no direct, então. Como saber se quando você olha as horas iguais são positivos ou negativos? É por intuição? Normalmente a intuição da gente já fala, né? A intuição nossa, bem trabalhada, ela é tipo um farol infalível para te direcionar naquilo que você deseja. A intuição ela é a voz da alma, ela é a voz do coração que diz. Se você pensar, por exemplo, que muitas vezes a intuição diz não vá por aqui e você vai e você se lasca, muitas vezes quando você bate o olho ali no número, mesmo que você não tenha um entendimento muito profundo da numerologia, você vai ter aquele clique ali sobre, né, alguma coisa aqui tá me dizendo. Então você tem que prestar atenção no que está acontecendo ao redor, na sua sensação, no seu sentimento, quando você não tem o conhecimento do número, para você conseguir ter um direcionamento do que pode estar acontecendo, entendeu? O que acontece com pessoas que estão na encarnação 22
tem uma atitude que não evolui nem empurrando. Então, a encarnação 22, quando você tá na 22ª encarnação, a 22ª encarnação, ela diz que você precisa trabalhar o desapego à família. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque o 22 vai dizer que a pessoa, ela não toma muitas decisões na vida dela, ela não pega o caminho ao qual ela realmente deve trilhar. Por quê? Porque ela está presa a situações familiares, ela está presa à sua história familiar. Então, normalmente são pessoas que não gostam que cercem a sua liberdade. Elas gostam de ir e vir, elas gostam de fazer aquilo que dá na telha delas, mas o dar na telha é até a página 2. Por quê? Porque tudo dela vai de encontro àquelas pessoas que ela considera como família. Aquelas pessoas a qual ela tem um afeto como alguém realmente é importante dentro da série familiar dela, ela não consegue trabalhar isso. Então, o propósito de vida dela, que é trilhar o próprio caminho com as próprias pernas, independente das pessoas da família, ela não consegue. Porque ela não consegue entender que cada um da família tem que viver a própria vida e escolher a própria história, que ela não pode modificar a história daqueles a qual ela convive. Eu posso aconselhar uma pessoa, eu posso estar do lado de uma pessoa, eu posso fazer o melhor que eu posso por essa pessoa. Isso não quer dizer que essa pessoa ela vai estar vivenciando e vai estar absorvendo aquilo que eu estou fazendo. Muitas vezes ela vai estar, eu vou estar fazendo e ela vai estar tipo, foda-se. Você que tá fazendo é você, eu não te obriguei a fazer. E muitas vezes você vai ouvir isso. Eu não te pedi nada. Te pedi alguma coisa? Você tá fazendo porque você quer. Você fez isso porque você quis. Mesmo que eu tenha te pedido, você fez porque você quis. Eu não te obriguei a fazer isso. Entendeu? Então, o 22, ele tem que aprender a trabalhar a própria escolha. Aprender a tomar. E essa tomada de decisão que ele precisa fazer é baseada no quê? É baseado, na maioria das vezes, na sua aceitação. É a falta de aceitação a si mesmo, é a falta de acolhimento a si mesmo que faz com que ele acabe se dedicando demais ao outro e não fluindo, entendeu? Fala aí se você entendeu. Eu vejo muitos números iguais há anos, mas nunca sei o que significam. Por que na numerologia não podemos reduzir somas mais os números 11 e 22. Então, isso na pitagórica, em Pitágoras, 11 e 22 são considerados números mestres. São considerados números, por exemplo, de, vamos colocar, entre aspas, alta elevação espiritual. Então, eles não reduzem. Na kármica, você só vai reduzir números acima de 22. Por quê? Porque na numerologia kármica, toda a análise ela é feita em cima dos arcanos maiores do tarô. Então, a partir do momento que eu analiso a sua vida através desses 22 mistérios, tudo que for acima desse 22, eu vou reduzir para eu poder conseguir trabalhar ali as cartas do tarô, entende? Mas na pitagórica tem o 11 e 22 o número mestre, e alguns pitagóricos consideram também o número 33 como número mestre. Aí alguns falam que é por causa da idade de Cristo. Aí cada um vai falar de uma forma, entendeu? Sim, entendi. Top. Marido, filho, af. Na cabalística, também 11 e 22 são números mestres. Então. Quando é número mestre, não reduz, porque tem ali todo um contexto, né, daquela pessoa nascer para guiar outras pessoas, para ensinar outras pessoas, para acolher outras pessoas. Então, grandes pessoas, grandes lideranças espirituais, grandes empresários, pessoas que normalmente ensinam muito, fazem muito, tem muito o número 22, o número 11, ali, às vezes o 33, alguns numerólogos consideram, né? Os numerólogos mais tradicionais é de 1 a 9, em Pitágoras, tá? De 1 a 9, 11 e 22. Na kármica, de 1 a 22. Na kármica, você só considera números acima de 22 quando você está falando de idade. Ah, eu quero calcular
com quantos anos essa pessoa vai casar. Ah, eu quero calcular com quantos anos essa pessoa vai ter uma empresa dela, ou quantos anos vai acontecer tal coisa na vida dela. Aí quando eu quero fazer um cálculo específico, aí esses cálculos, eles não são reduzidos entre 1 e 22, né? O primeiro cálculo dentro do sistema de numerologia que não é reduzido, né, que se mantém, é o ILCA, que é a idade de liberação do karma acumulado. Então, é a idade que libera, é a idade que solta uma energia que não te faz, que não é legal para você. Então, a primeira fase de mudança mais profunda na vida de uma pessoa dentro da numerologia kármica é essa idade de liberação. Então, quando nós vamos fazer o primeiro cálculo aí de soma do dia, mês, ano, tal, e dá esse número alto, esse número está falando de idade. Então, naquela idade ali, naquele momento, é o primeiro cálculo que mostra uma idade na qual vai acontecer um fato marcante na sua vida. Esse fato pode ser uma mudança de emprego, pode ser um casamento, pode ser separação, pode ser o nascimento de um filho. Cada um vai ter um acontecimento ali dentro deste cálculo que vai estar mostrando uma mudança de vida, né? Aquele momento é um momento onde você pode fazer a sua vida se positivar totalmente, como você pode fazer a sua vida se negativar. Vai depender do quê? Vai depender de como que você está traçando a sua história, como que você está traçando a sua caminhada, qual é o seu entendimento com o seu lado espiritual, como que você se une à sua espiritualidade. E veja bem, estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião. Espiritualidade, como que você estuda o seu espírito, como que você trabalha o seu espírito, como que você acolhe o seu espírito, como que você ouve o seu espírito. É essa medida que é dada para que você entenda se você vai conseguir mudar a reação que você causou ao nascer. O nascimento, ele é a reação de algo. A sua data de nascimento, ela está contando uma história de reação. Houve uma ação X e a reação, né? A consequência de um ato que você fez em algum momento da sua história kármica, o ato que você fez está descrito na sua data de nascimento. Então, o que você está descrevendo situações. O dia que você nasce, o mês que você nasce, o ano que você nasce, tudo isso está contando uma historinha sobre você e como que você vai vivenciar, entendeu? Boa noite, Vinho. Primeira vez aqui, estava vendo um macho gigante fazendo exercício. Você e os caras, hein? O que acontece quando os 3 anos depois, do ápice do Ilka, chega ao fim? Então, quando você está vivenciando a liberação do karma, né? Então, você tem aqueles 6 anos, na verdade, porque você tem o ápice dele, né? Então, vamos supor, se a sua idade é aos 40 anos, sua soma deu 40, então você tem 3 anos antes. Então, começa dos 37 anos e vai até os 43 anos. Se ao final dos 43 anos você não conseguir modificar aquela energia que te sequeia, então você começa a viver um processo onde a vida ela começa a te apertar mais. Você começa a ter mais situações para que você consiga resolver aquilo dali. Então, um exemplo. Vamos supor que na sua liberação de karma mostre que você tenha que desapegar de família e de repente mudar de casa. Então, o seu karma é viver longe de família, né? O que te liberta, que vai fazer você prosperar na vida, é você mudar para longe de família. Aí vamos falar que nesse período de liberação, em vez de você, né? Você às vezes tem a chance de mudar de casa, às vezes acontece alguma briga dentro da onde você mora e você fala, eu vou mudar de casa. Mas aí você fica relevando, você fica empurrando com a barriga e aí você não muda. E aí às vezes aparece até alguma chance de você trabalhar um pouco mais longe do local que você mora, que para você ir para o trabalho seria muito mais fácil você mudar de casa e estar ali perto, mas você fica enrolando, você empurra daqui, ajeita dali, engole, sapa, colar e não muda de casa.
Não muda. Quando terminou esse período e vai começar depois mais 9 anos, que é 8 anos, né? Que é uma volta do primeiro ciclo completa, 8, 9 anos. Esses 8, 9 anos, sua vida vira um inferno. Porque tudo vai conspirar contra você ficar dentro de casa. Tudo vai conspirar contra. Então, pode acontecer de você perder o emprego e aí você ficar dentro de casa e você ouvir xingos e coisas, situações que você nunca pensou na sua vida em ouvir. Porque já que você, com a oportunidade, não saiu, então a vida vai fazer a situação ficar de tal forma insustentável que vai chegar um momento que você fala assim, nem que for para debaixo da ponte, eu saio dessa casa. Primeira chance que eu tiver, primeiro momento que eu tiver que eu conseguir qualquer trabalho, eu vou sair para fora de casa. Então, a vida ela começa a te forçar a buscar situações para que você largue aquilo dali e vai vivenciar. Por exemplo, vamos supor que você está num casamento por conveniência, está num casamento ali, né, meia boca ali, mas na verdade, no fundo, você já queria sair daquele casamento, já queria, né, viver uma outra história, mas de repente você não sai, porque você tem lá uma estrutura, já tá, tipo assim, ruim com ele, pior sem ele, né, naquela frasezinha. Então você tá ali vivendo naquela vivência ali. Quando chega na época da Wilca, você, por exemplo, descobre que o cara passou a vida inteira te traindo. Ou, pior, você sabe que o cara te trai, mas quando chega no momento do Wilca, por exemplo, ele me aparece com filho, ele me aparece com uma doença, ele pede, a amante vai bater na sua porta. Acontecem situações que te geram um estresse e um desgaste tão grande que você vai tomar atitude. Então, quando você não segue o fluxo para resolver a situação, quando você não segue o fluxo da vida para trazer o positivo daquilo dali, aquela situação, aquele número, ele vira totalmente pro negativo. Por exemplo, igual quando a pessoa tá no ano 16, que o conceito do 16 o que tiver que explodir no 16, deixa explodir. Você tá no 16, perdeu o emprego, que bom, esse emprego já não era mais bom para mim, vai vir outro melhor. Acabou o casamento? Beleza, porque esse casamento tinha que acabar, esse romance tinha que acabar. Parabéns, bora pra frente. Deu um problema na casa, eu tive que mudar? Bacana, bora mudar, porque eu sei que a energia tá mudando pra algo melhor. Agora tem pessoas que estão no 16 e começa, separou. Não, mas eu não quero separar, eu quero ficar. Então ela gera o apego. Na hora que ela gera o apego, ela se explode. Aí vai explodir aonde normalmente no 16? Vai explodir na saúde. Vai dar problemas de digestão, vai dar problemas de infecção. Algumas pessoas no 16 acabam gerando um câncer, acabam gerando problemas de doenças corrosivas, doenças autoimunes. Muitas pessoas que descobrem doença autoimune estão no ano 16 ou ano 17. Por quê? Porque ela jogou aquilo para dentro do corpo dela e isso eclodiu dentro do corpo, explodiu. E ela doença. Aí vai dar as doenças autoimunes. Entendeu? Boa noite. Boa noite, Wendy. Boa noite, Márcia. Aqui eu respondi. Tu fala um pouquinho do ano pessoal 18? Meu ano pessoal? Tipo, meu 18 esse ano tá sendo tipo visitar cemitérios. Eu tô quase íntima dos coveiros. Daqui uns dias, os coveiros vão dizer assim, mas Cris, você aqui de novo? Meu Deus do céu, menina, você quer morar aqui antes da hora? Porque o coveiro tá falando isso aí pra mim, porque, tipo, o meu 18 tá sendo só cemitério. Morre um aqui, morre outro ali, morre um aqui, o outro tá doente lá, e assim a gente vai caminhando na humanidade. O ano 18 ele vai dizer muito sobre a questão de presta atenção, como que você tá olhando, como que você tá vivenciando a sua espiritualidade.
e presta atenção nas emoções e nos sentimentos que você está engolindo. O 18, a lua, você não vê as coisas com clareza, porque está à noite. Então a luz da lua, mesmo que a lua esteja cheia, né? Você tem 4 faces lunares. Então você tem a minguante, que tem uma luz bem tênue. Você tem a lua nova, que não tem luz nenhuma, é tudo escuro. Você tem a crescente, que você começa a ver um pouco melhor. E a cheia, que você tem uma visão mais ampla do que está acontecendo. A lua, ela vai falar sobre as emoções, os sentimentos e a espiritualidade. Só que à noite, normalmente as pessoas se mostram como elas são, né? Então, quando você observa, quando as pessoas vão cometer crimes, muitos crimes são noturnos. Muitas emboscadas são montadas à noite. Porque é mais difícil você identificar, é mais difícil você ver. Muitas pessoas fazem muitos feitiços, muitas coisas, preferem à noite. Por quê? Porque a escuridão, a coberta, dificulta você identificar. Então, quando a pessoa está no ano da lua, tudo aquilo que está oculto à vida dela, tudo aquilo que está escondido, acontecendo por trás dos bastidores, vem à tona. E aí você tem 2 situações, tem 2 formas de se comportar no ano da lua, né? Você pode dizer assim, puta que anozinho fudido, que anozinho zica esse ano. Que zica do caramba esse ano. Você pode falar assim, olha, fecha a porta porque tá difícil. Ou você pode pensar assim, que bom que eu tô conseguindo passar por isso e tô conseguindo ver com clareza as situações que estão à minha volta. Eu prefiro a segunda atitude. Né? Por exemplo, se eu for pegar o meu ano 18, que tá tendo esses vários desencarnes aí, que eu vira e mexe tô noticiando para vocês aqui, tá tendo esse monte de situações ocorrendo, eu consigo ver com clareza, por exemplo, situações da família, por exemplo, com a morte do meu pai, várias coisas. Nossa, eu descobri primos que eu não tinha nem noção de que eu tinha tanto primo assim. Mas com o espalhar da morte dele, apareceu um monte de parente, apareceu coisas que eu nem imaginava. A minha família se movimentou tudo de uma forma completamente diferente. Então, assim, várias coisas que estavam ocultas, várias conversas que tinham paralelas, que as pessoas não se encontravam para se conversar e se resolver, durante este ano estão acontecendo. Então, eu olho o ano 18 como uma bênção e não como uma maldição. O 18 também ele vai revelar para você os pepinos espirituais, normalmente, que você tem para resolver. Então, às vezes, coisas que você nem imagina do arco da velha, quando é no 18, pá! Parece que abre uma cortina e você fala, nossa, mas tinha isso daqui? Nossa, mas isso aconteceu? E às vezes você vai confirmar, às vezes com história de família, com alguém que conhece ali realmente ali, e aí você percebe que aquela história, né, aquilo que você achava que às vezes não era impossível na sua família, você descobre que é possível. Né? Aquela pessoa que você acreditava que era muito amigo, de repente não é seu amigo. Então o ano 18, ele é um ano que ele traz muitas coisas à tona para você resolver. Entendeu? Obrigada, Seganadi. Deixa eu falar do 17 aqui. Peraí. Por mais que eu estude a NK, fico fascinada ouvir você falar. Eu sou suspeita de falar da NK, né? Ops. O que descobre com a numerologia é igual uma consulta de tarô? Muitas vezes é mais profundo do que uma consulta de tarô. Mas a numerologia é baseada no tarô, né? Então, nós estamos ali, pau a pau. Meu ano pessoal é 18. O outro que vem vindo é 18 também. Ave Maria, hein? 2 vezes o ano 18 é para pedir assim, para pede para sair, né? No ano 18 está sendo
uma faxina na minha vida. Eu tô lendo devagar porque a tia Cris não é pra lá de míope, né? Então, olho e penso que bom que estou vendo isso. Então, é uma atitude positiva. É uma atitude positiva. Quando você pensa assim, é, puxa, que bom que eu tô vendo, né? Que bom que eu tô vendo essa situação. Eu penso assim, no 18, que bom que eu tô tendo, né? As coisas que eu tô descobrindo, que eu tô vivenciando, que bom que eu tenho a espiritualidade para dar uma parada. O ano 17, por exemplo. Ano 17, ele vai falar muito sobre você ter que tomar as rédeas da sua vida e parar de se iludir. A estrela, quando a gente vê o brilho da estrela no céu, a estrela já está morta. Né? Aquele flash da estrela, ela já morreu, às vezes há dezenas e centenas de anos ali, quando nós vemos o brilho da estrela. Então aquele brilho é uma ilusão. O 17 ele tem a tendência a se iludir, a esperar demais, né? Uma das palavras-chave do 17 é esperança, né? E não do verbo esperançar, mas muitas vezes do verbo esperar. Então, às vezes, a pessoa, 17, ela acaba se iludindo muito com as coisas que acontecem à sua volta. Ela acredita muito no que as pessoas acabam dizendo. Então, no ano 17 é um ano de quebra de ilusões, é um ano de quebra de paradigmas. É um ano em qual a pessoa ela é mostrado para ela situações a qual ela é obrigada a racionalizar naquela situação e resolver. Claro, o IU 17 fala de problemas de mediunidade, né? Problemas ligados à mediunidade, problemas ligados às questões que falam sobre 17 dá um 8, então vai falar sobre as questões de ancestralidade, vai falar sobre as questões de raízes, né? Daquilo que torna a vida concreta, aquilo que torna a vida equilibrada. O 8 ele é ligado à Lemniscata. Então, o 8, e para muitos numerólogos, ele é considerado um número do dinheiro. Ele é considerado um número da fortuna, né? Então, muita gente coloca, eu vou botar o número da minha casa como 8. Eu vou colocar o número da minha empresa. Eu vou fazer meus preços dando uma soma 8. Mas, para que se tenha esse equilíbrio, tem que se entender que eu tenho que estar em dia eu tenho que estar em equilíbrio com o meu lado espiritual, porque nós somos matéria e espírito. Então, o 8 ele fala tudo que está lá, ele volta, né? Ele fala sobre a lei de ação e reação. Então, quando eu falo do 17 em si, eu estou falando do 1 e do 7, eu estou falando do princípio e da direção. Eu estou falando que eu não me iludo, mas eu tomo a iniciativa para ter as rédeas da minha vida na mão. Quando eu falo ter as rédeas da minha vida na mão, eu estou dizendo o quê? Que eu posso até ter pessoas que precisam de ajuda, mas eu não me deixo mais levar. Eu não me coloco em segundo plano pelo outro. Eu me coloco em primeiro plano. Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver tranquila comigo, se eu não estiver de uma forma onde eu me encontre fruindo o outro, ele só vai sugar. E aí, o que vai acontecer no ano 17? Eu vou me sentir cansada, eu vou me sentir esgotada, eu vou começar a fazer as coisas, daqui a pouco eu tô desanimada. Por quê? Porque a minha energia tá sendo drenada, né? Porque eu dou atenção demais ao que me falam. Então, o 17 ele diz assim, corta o fluxo do que te falam e se concentre em você. Se concentre em cuidar da sua mediunidade, se concentre em cuidar da sua direção de vida, em tomar as rédeas da sua vida na mão, entendeu? Ô, Noelma, você não tá precisando de ajuda, você tá precisando tomar vergonha na cara, né? Porque o tipo de ajuda que você quer aqui, eu não sou a pessoa para te ajudar. Você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar o CVV. Eu não sou a pessoa para te ajudar. Infelizmente, eu não sou uma pessoa que possa ajudar todo mundo. Não é isso. Até porque eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento. E dentro desse ponto que você quer ajuda, eu não vou conseguir te ajudar. Porque eu não vou trabalhar com trazer homem de volta, eu não vou trabalhar para poder fazer um homem te aceitar ou assumir no seu relacionamento, porque eu vou dizer para você, primeiro vá buscar amor próprio. A
partir do momento que você buscar um pouco, pelo menos um mínimo de amor próprio, talvez você consiga fazer alguma coisa na vida. Então, eu não vou gastar cartas ou gastar gatilho com uma situação dessa, porque não rola, né? Eu já disse o que eu penso sobre isso, né? Acho que é legal a gente respeitar a posição uma da outra, ok? Deixa eu ver aqui. Tã, tã, tã. O 19, ele fala sobre a pessoa ter que buscar dar mais alegria para si, né? Ela tem que buscar que o 19, pensa num dia de sol. Um dia de sol, as pessoas saem, vão pro parque, vão fazer as coisas, vão pra praia, vão fazer churrasco. As pessoas vão se alegrar, né? Elas vão buscar relaxar, elas vão buscar. O sol, ele traz essa coisa da alegria, de você ver as crianças brincando, as crianças correndo, as pessoas buscando se divertir. Mas ninguém, tipo, vamos supor, pensa que o sol pode estar com, entre aspas, problema. Né? Ninguém pensa que o sol pode, de repente, ter uma nuvem que passa ali e cubra ele. Naquele momento que o sol está aparecendo, ninguém para pensar nisso. Então, o que acontece? Normalmente as pessoas 19, ou que estão no processo 19, elas acabam fazendo de tudo para agradar e para deixar as pessoas à volta alegre. Elas fazem de tudo para trazer bem-estar às pessoas que estão à volta dela. Né? Mas elas não se preocupam com ela. Ninguém vira para um 19 e fala assim, oi, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma ajuda, alguma coisa? Ninguém fala isso para um 19. Então o 19, ele acaba sendo uma pessoa muito solitária. O ano 19, ele fala muito sobre essa questão de você aproveitar os momentos em que você está só, para que você consiga refletir e identificar o que é que traz alegria e bem-estar para você. O que é que te faz com que você busque uma forma melhor de viver, né? O 19 vai falar muito sobre isso. Então o 19 ele vai dizer assim, busque sua alegria, busque o seu bem-estar, busque a sua felicidade, porque se você sendo uma pessoa feliz, você consegue trazer felicidade para as pessoas que estão à volta. Quando você só pensa em deixar as pessoas felizes, não é uma felicidade verdadeira, porque você está buscando, no fundo, aprovação e não trazer alegria para o outro, entendeu? Boa noite, Dani. Ops. Nananã. Eu não entendi a sua pergunta, então. Deixa eu ver aqui. A numerologia sempre funciona somando os números até 22. Isso. E se der mais que 22, faz subtração? Não, você soma. Por exemplo, deu 23. 23 vai virar 5. Entendeu? Qual saber o número a se analisar normalmente? Então, como que você vai saber qual que é o número que você tem que analisar na numerologia? Todos os números, eles são analisáveis. Todos os números. Não tem um número dentro da somatória da subtração da kármica que não é analisável. Mas, normalmente, qual o número que você vai dar uma olhada? O número referente ao que a pessoa quer saber. A pessoa quer saber a missão de vida? Você vai buscar números que falam sobre a missão de vida. Ela quer saber sobre a encarnação? Sobre a espiritualidade dela? Vai buscar números que falam sobre a espiritualidade. Quer saber sobre liberação de karma? Vai buscar números que falam sobre a liberação de karma. Quer saber sobre o ano pessoal? Vai fazer a somatória para achar o ano pessoal. Então, por isso que quando a pessoa ela vai passar numa consulta de numerologia kármica, eu pergunto para ela. A pergunta é sempre a mesma. Passa seu nome, passa sua data e passa o assunto principal. Fala para mim qual que é o assunto que você quer saber. A partir do momento que eu sei o assunto que você quer saber, eu consigo traçar um campo de análise, entendeu? Tenho dúvida como o cálculo do ano. Se der
tenta explicar. Vixe, eu não consigo explicar. Teria que ter uma lousa. Porque ele é diferente da pitagórica, né? A pitagórica, por exemplo, é só você somar o dia do seu nascimento, o mês do seu nascimento e o ano atual. Então, por exemplo, eu sou 18/2. Então, eu somaria 18, 1 mais 8, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 5 de agora. O 5 que é o ano de agora. Então, eu estaria no ano 7, né? Porque daria 16. Como na pitagórica o 16 não entra, eu estaria no ano 7, né? Agora, o da kármica eu não consigo explicar. Teria que ter uma lousa aqui. Tã. Tem um mantra chamado Mantra para Mulheres. Ele é ótimo para curar feridas e traumas do passado. Nunca ouvi falar. Ana, nunca ouvi falar desse mantra. Depois você me manda para me olhar. Boa noite, Nena. Como trabalhar um RVA 5? Quando você fala do RVA, o RVA, para quem não sabe, ele é o ano do seu nascimento. Então, por exemplo, o dela é um 5. Então, significa que a soma deu 5. Ela pode ter nascido, por exemplo, em 85, que vai dar um 23, que vai dar um 5. Então, o RVA, ele é negativo, né? Porque que é o RVA? O RVA é uma ferida. Ele é uma cicatriz, né? Então, ele vai mostrar uma cicatriz que você traz de uma encarnação anterior. Quando eu falo do 5 como cicatriz, eu estou dizendo que numa vida passada, você foi uma pessoa que não se posicionou, que você não falou não. As pessoas faziam de você gato sapato e você falava sim. E você jogava os seus desejos e as suas histórias para debaixo do tapete para poder agradar as pessoas. Então, nessa vida, você ainda traz essa característica. Então, qual que é a forma de você resolver um 5? É você falando não, primeiramente, entendeu? Não, eu me separei há 5 meses. No começo foi bem difícil e vendo os vídeos da Cris, me ajudaram muito a pensar em mim, a partir das coisas fluírem. Tem que ter força de vontade. Obrigada. Eu tô no ano 9 da pitagórica. Ó, eu vou te falar, não pela linha pitagórica, mas vamos pensar assim. Vamos pensar que você fez esse cálculo da pitagórica aí e deu um 9. O 9 da pitagórica ele vai dizer que é o final de um ciclo. Eu vejo o 9 como o início de um novo ciclo, se eu for pensar em Pitágoras. Que ele vai pensar que o 8 é colheita. Você vai colher o que você plantou no ano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No 8 você colhe. O 9 é limpeza de terreno. Sabe quando você vai mudar para uma casa? Que você tem que limpar a casa todinha antes de você começar a morar nela? O ano 9 é meio isso. Ele fala sobre limpeza, sobre finalização. Só que uma finalização de ciclo com você tendo conhecimento, tendo sabedoria. Você já não é mais uma pessoa leiga, você já tem um conhecimento, então você já sabe o que realmente o que é bom para você e o que não é. Então você vai deixar na sua vida somente aquilo que é bom. O 9 é isso. E o 9, ele fala sobre planejamento também. O que você quer para sua vida de agora por diante? Qual é os caminhos que você quer caminhar de agora em diante? O 9 ele fala isso, porque no ano 1, seguindo Pitágoras, no ano 1, ele é um ano que vai dizer assim, comece então a executar aquilo que você planejou no ano 9. Você já tá com a casa limpa, você já tá com o terreno limpo, né? Você já limpou o terreno, já tirou sujeira do último plantio. Agora é o momento de começar a plantar de novo. Agora é o momento de você recomeçar numa nova fase, sendo que você já tem o conhecimento da fase antiga. Entendeu? Faz sentido? Vocês deveriam fazer um pix pra bruxa dando a palestra. Ó, eu também acho, hein? Boa noite. Pode falar do RVA 8?
O RVA 8, ele vai falar, a ferida 8, né? Vamos falar assim, para quem não entende de numerologia entender. A ferida 8, né? A dor 8. Vai falar sobre aprenda a respeitar a materialidade. Não seja tão radical, não seja tão 8 ou 80. Seja uma pessoa que anda pelo caminho do meio. Coloque na sua cabeça que assim, o que você quer na vida material, ela vai acontecer a partir do momento em que você cuida do espiritual. O Lenny Scott, ele fala, tudo aquilo que está em cima vai voltar para baixo. Tudo aquilo que você plantar, né, tudo aquilo que você levar ao lado espiritual, voltará ao lado material. Então, primeiro primeiro eu subo, primeiro eu vou no meu espiritual, e do meu espiritual eu volto para o meu material. Então eu sempre vou celebrar primeiro a espiritualidade para depois eu ter na matéria. Isso é a questão do 8. Muitas vezes o 8 ele se preocupa demais com dinheiro ou não se preocupa com o dinheiro. E as duas coisas não é legal. É legal o caminho do meio. Você ter, sim, se preocupar sim também com o dinheiro, também ir atrás de ter uma vida material estável. Por quê? Porque você está na matéria. Não adianta você abdicar disso. Ao mesmo tempo também, não adianta você ser totalmente materialista. Porque a hora que você for embora, você não leva nada, nem o corpo. Então você tem que estar no caminho do meio, né? Eu tenho que procurar viver bem materialmente, mas não apegado à matéria. Entende? Então o 8 traz essa sintonia. Boa noite. Eita. Boa noite. Como entender o RVA 21? A ferida 21 é a dificuldade de terminar o que começa, né? O 21, ele pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. 1 milhão de coisas passam na cabeça de um 21. Ele começa lavando louça, daqui a pouco ele tá varrendo a casa, daqui a pouco ele tá dobrando roupa, daqui a pouco ele tá fazendo não sei o que, daqui a pouco ele tá fazendo não sei o que lá, e no final do dia ele não fez nada. Ele tá esgotado, não fez nada. Então o que o 21 precisa? Ele precisa da organização, de começar a fazer uma coisa por vez, uma situação por vez. A partir do momento que ele faz uma situação por vez, ele começa a terminar as coisas que ele começou. Né? Então, a partir do momento que ele fecha esse ciclo, a vida dele começa a fluir de uma forma melhor. Por quê? Porque ele está organizando na mente dele aquilo que fora não é organizado. Então, a dificuldade de dizer assim, o 21, por exemplo, dificilmente um 21 termina um relacionamento. Ele dá um jeito de empurrando a coisa com a barriga até a pessoa se encher e fala tchau. Ele sofre, pula e tal, mas tipo assim, não foi ele que botou o ponto final, foi o outro, entendeu? Então a culpa é do outro. O problema do 21 é jogar a culpa no outro. Nossa, o 9 é muito presente na minha vida. Tem 9 em todos os acontecimentos marcantes do ano. Olha aí, tá vendo? Obrigada pela explicação do ano pessoal 18. Já falei sobre o 19, Nena. Boa noite. Obrigada, encontrei esse meio termo. Esse meio termo é importante esse meio termo ele é importante para que você consiga equilibrar. Porque até para você ter amor, você precisa ter o equilíbrio da razão. O amor em si, segundo a análise da numerologia, o amor ele é um sentimento mais frio. A paixão é quente. A paixão é efervescente, né? Na paixão você não dorme, é ansiedade, é aquele monte de situações, né? A própria palavra paixão, né, significa dor, significa sofrimento, né? Paixão de Cristo, dor de Cristo, né? Então a passione é o sofrimento. O amor ele é calmo, ele é mais tranquilo, ele é mais equilibrado, ele é mais frio, ele percebe. A paixão não permite, por exemplo, que o outro vá embora. O amor já permite. Porque o amor entende que se você ama aquela pessoa, ela tem que estar feliz, independente de ser com você ou não. A paixão já não permite isso. A paixão, ela quer manter a pessoa presa a você.
A paixão diz que você tem que estar ali com aquela pessoa, tem que ficar com você e com mais ninguém. Você não consegue conceber outra pessoa na vida daquele seu objeto de paixão. O amor não. O amor, ele já olha com um olhar de liberdade. Ele olha com um olhar de que bom que nós podemos conviver, que bom que nós podemos estar juntos, mas se estar junto não for te fazer bem, então que você esteja no caminho que te faz bem. Então é aquela coisa que não é que você não vai sentir, não é que você não vai, mas é diferente, né? Você entra no sistema da saudade, você entra no sistema de quando a pessoa foi embora, da lembrança e não do sofrimento. O amor, ele não traz sofrimento. O amor, ele traz liberdade. Quem ama, liberta. Quem tá me acompanhando um pouco mais, viu eu falar essa frase 1 milhão de vezes quando teve o desencarne do meu pai, o desencarne da minha prima, o desencarne do tio, porque esse ano é um ano de desencarne. Mas eu entendo que, assim, por mais que nós se sinta saudade, se sinta a falta da presença física, mas eles estão libertos. Eles cumpriram o papel deles e foram seguir o caminho deles. Um dia, talvez, a gente se encontre. Talvez, porque de repente, pro local que eles foram, eu não vou. Não dá para saber. Então, mas a marca, né? O amor que foi plantado enquanto estivemos em convivência, isso fica marcado no espírito e você vai levar isso ad eterno. O que você não leva ad eterno é o que não é verdadeiro. Tudo que não é verdadeiro vai te trazer sofrimento. Tudo que não é verdadeiro, tudo que não é plantado realmente com a intensidade da sua alma, da sua essência, vai te trazer sofrimento. Porque o que não é verdadeiro, ele é plantado pelo quê? Pelo orgulho, pelo ego, pela prepotência, pela ganância. Então, vai trazer sofrimento. Entendeu? Obrigado por esclarecer. Alguma pergunta mais, crianças? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Algum questionamento? Como estamos? Deixa eu ver aqui. Ó, já estamos a quase 1 hora. Eu tenho que olhar de perto. Estamos a quase 1 hora já batendo papo sobre essa questão de numerologia. Tem alguém que botou uma pergunta aqui, mas, gente, vocês mandaram a pergunta aqui. Eu não vou conseguir ler, porque a minha miopia não deixa, na distância que o celular é que ela não deixa eu ler. Então, se vocês colocarem a pergunta ali, a pergunta não vai aparecer aqui, porque aqui eu tô assistindo pelo perfil do templo. É aqui, por aqui que eu tô lendo as mensagens de vocês. Não vai aparecer, eu não consigo ver. Se vocês mandarem pergunta aí em inbox aí, eu não vou conseguir. O 2, a papisa, o 2 são pessoas passionais. Elas amam e odeiam na mesma proporção. E são pessoas assim, elas tiram a roupa do corpo, elas se desnudam inteira por alguém. No entanto, se elas chegarem e falarem acabou, acabou. Dificilmente você vai ver um 2 falar assim, chega. Mas quando você escutar uma pessoa que é 2, tem um 2, falar chega, você pode espernear, você pode pagar para ela, sei lá, vamos pensar numa coisa hoje em dia que é glamurosa, você pode pagar para ela, sei lá, uma viagem para Grécia, para Paris, sei lá, para os Estados Unidos, para um lugar aí que ela queira ir, algum lugar chiquérrimo, hoje em dia que é considerado chiquérrimo, você pode fazer o que for, essa pessoa, ela não volta atrás. Não volta. E se depender dela, para você viver, você tá lascado, porque você não vai viver. Porque da mesma forma que ela se dedica com a alma inteira para você,
ela também corta aquilo e ela olha pra você como se você fosse um mero desconhecido, como se você nunca tivesse passado na vida dela. Entendeu? Agora aqui, pronto, não enxergo. Eu vou deixar a live salva, porque alguns números aqui eu já falei, ó, do 19 eu já falei, do 17 eu já falei, para não ficar repetitivo, eu vou deixar a live salva, e aí vocês podem falar, podem assistir de novo a live e falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que daqui a pouco o Instagram vai me derrubar, porque acho que é 1 hora, né, que pode ficar. Não é isso? Já tá dando 1 hora aqui já. Eu tô dando 1 hora. Ó, eu prometo pra vocês que na semana eu volto. Deixa eu ver. Provavelmente lá pra terça ou quarta-feira eu volto. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a caixa de pergunta pra gente poder fazer a live. E se eu fizer a live, vai ser mais ou menos esse horário, depois da novela. Depois da novela, uns 15, 20 minutos depois da novela, eu entro aqui e faço a live. Pode ser assim? Vamos combinar assim? Ser mais ou menos, quando eu fizer live aqui no Instagram, ser mais ou menos esse horário? Depois da novela? Pode ser? Vocês gostam desse horário? Pode ser esse horário? Deixa eu ver vocês falando aí. Então tá, então vou fazer o seguinte, ó, amanhã, que é domingo, amanhã é dia de eu fazer a live lá no YouTube, que é o dia da live da previsão da semana, que eu vou fazer a resposta em 3 minutinhos, e eu vou responder algumas perguntas para quem contribui com o Pix. Lá para quem contribui com o canal, para quem me apoia no canal, eu vou tá lá. Na segunda-feira, eu não sei se eu vou fazer live, mas aí vamos deixar marcado. Vamos deixar marcado aqui no Instagram. Para terça-feira, depois da novela. Tá? Terça-feira, depois da novela. A gente vai, se reúne aqui. E eu vou fazer a live. E aí eu vou fazer o seguinte. Durante a live, eu vou ver se eu pego pelo menos uma ou 2 pessoas e aí a gente brinca um pouquinho de numerologia. Pode ser? Então é isso, crianças. Obrigado por vocês estarem comigo aqui nesse sábado à noite chuvoso. Tia Cris agora vai para Esbórnia. Vamos aproveitar um pouquinho o sábado também. E abençoados sejamos todos. Lembre-se sempre, um dia a mais de espírito, um dia a menos na carne. O importante nessa vida é ter com quem compartilhar. Beijos, fiquem na luz e até uma próxima live. Tchau!